Bem-vindos ao Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, patrocinado pelo CREA Paraná. Sejam bem-vindos, meus amigos. Nós vamos falar de inovação, vamos falar de ConstruHub, vamos falar sobre esse movimento que está acontecendo em Londrina. E eu gostaria de apresentar aqui meus parceiros, Brasil Versosa, nosso conselheiro federal da Engenharia Elétrica, Murilo Braguin, responsável, dentro do Sinduscom pelo ConstruHub e muitas atividades da ICOM, a gente vai falar bastante sobre a ICOM, e nosso presidente do Clube de Engenharia, nosso chefe aqui, né? Nossa, o Marcos. estou me sentindo importante já, né, Murilo? E venho aqui representando, obviamente, a presidência do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Sejam bem-vindos. E eu gostaria de começar já com o Brasil, fazendo aquela pergunta sobre como tudo começou, né, Brasil? Porque existiram algumas atividades que aconteceram aqui em 2016, 2017, em Londrina, pesquisas, e a construção civil ficou de fora, né? Então, como que aconteceu esse movimento de inovação a partir de algo que a gente ficou de fora? É uma história interessante para ser contada, né? É isso aí. Inicialmente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eu vou estar inaugurando aqui o Clubecast, né? No Clube de Engenharia. Uma das coisas mais importantes, que ela falou que eu sou conselheiro, mas uma das coisas que me orgulha muito é ter sido já presidente do Clube de Engenharia por 2 gestões. Como conselheiro federal, ainda vou aprender o que vai ser feito. Bem, inovação na construção civil em Londrina. Como começou, quando começou? Em 2017, eu era presidente do Clube de Engenharia e participava do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial de Londrina, quando nós contratamos a Fundação CERT de Florianópolis para fazer um trabalho para levantar as verticais de inovação de Londrina, né? Quais eram as principais verticais, e foi feito esse trabalho, então. E, para nossa surpresa, quando foi concluído esse trabalho, a Goretti, né, da Fundação CERT, apresentou para a gente no Sebrae o resultado desse levantamento. E as verticais que foram apresentadas como fazendo parte do ecossistema de inovação, o agronegócio, químico e materiais, metal mecânico, TI e saúde. E a construção civil? Construção civil não apareceu. Mas a gente também queria milagre, né? Porque nós não tínhamos nenhuma atividade de inovação na construção civil. Como a gente queria aparecer, figurar entre as verticais de inovação, se a gente não estava fazendo não tínhamos nenhuma atividade. Nenhum movimento. Então, nesse momento, eu lembro que eu estava até sentado lá no Sebrae, lá do lado do Gerson Guariente. Um olhou para a cara do outro e falou: poxa vida, né? O que fazer para colocar a construção civil nesse circuito, começar a aparecer? Eu lembro até que as primeiras palestras, né, que o Gerson falava aqui, as indústrias mais atrasadas que tem no Brasil é a indústria a indústria da construção civil só perde para a indústria da pesca no atraso. Então, realmente, a gente tinha muito o que fazer para poder figurar, né? E nesse tempo que a gente começou a se reunir, né? Sinduscom, CEAL, Senai, Sebrae, e começamos a pensar em como nos organizarmos para poder ter iniciativas que levassem à inovação da construção civil. Foi aí que veio a ideia da governança da inovação da construção civil. Foi, na verdade, na época chamava só de governança de inovação, não tinha nome, não tinha, né? Nós começamos a trabalhar. E foi feito um trabalho, um trabalho que o Sebrae coordenou, de um planejamento estratégico, como nos organizarmos, o que fazer, como fazer. E aí é toda a história, né? E aí que eu já conheci o Murilo, sim, na época o Murilo trabalhava na Artenge, né? Construtora. Construtora, mas daí ele já começou
realmente a se destacar e a mostrar o trabalho dele, e era a vertente que ele gostava, né? Eu Inovação. trabalho com isso já, com pesquisa e Isso. desenvolvimento. Então eu acho que daqui para frente, eu acho que o comecinho é isso, e foi assim que começou a iniciativa de termos a inovação no setor da construção civil. Isso em 2017, né? Que na verdade em 2018 que começou o trabalho de planejamento. Sim. Isso mesmo. E aí sim começou o trabalho mais estruturado, organizado, fusão de agendas, né? Que antigamente era cada um fazia o seu trabalho, era a agenda que trombava e cada Hoje um já com tá uma bem mais iniciativa. organizado. Hoje é bem mais organizado. Verdade. Então tá, Murilo. Então, assim, a governança, como o Brasil falou, começou lá em 2017, e aí e o teu papel, assim, quando que você entrou nesse movimento? Eu lembro que eu conheci você na Artenge, na época Carol? de Verdade. pesquisa em desenvolvimento, a gente chegou a visitar você lá uma época, e logo em seguida eu já vi você entrando aqui entre o Sinduscom, o CEAL, entre as atividades da governança. Qual que é o teu papel aí nesse início de projeto? Nesse grupo aí que foi formado, né, lá nessa época, foram convidados alguns representantes de empresas. Eu entrei como representante lá da Artenge, né, fazia lá dentro um trabalho que é de pesquisa e desenvolvimento. Quando eu comecei esse trabalho lá dentro, nem sabíamos que era pesquisa e desenvolvimento, depois que eu que identifiquei que era para trazer melhoria para dentro do processo da construtora. E eu já estava nisso, acho que há 7 anos já trabalhando com isso lá, né? E aí, quando o Sinduscom, né, através do Sinduscom, porque um dos diretores lá da Artenge era diretor do Sinduscom, né, fez um convite e falou: Murilo, você não representa a empresa nesse grupo? E aí eu percebi que era um lugar super legal, porque era já o que eu fazia, né, pesquisar coisas e trazer essas coisas para a realidade já era uma coisa que eu fazia. E aí, quando eu vi esse planejamento estratégico, muito na figura do Gerson, que a gente se aproximou muito, logo o Gerson falou: Murilo, você não quer vir trabalhar aqui, né, no Sinduscom, porque daí você cuida desse processo, né, dessa transformação que a gente quer fazer nos próximos anos em relação à inovação, mesmo sem saber o que seria feito, né? Não era para conduzir o movimento na época lá da Icon, eu cheguei a ser presidente depois de 2 gestões, acho que foi 2020 e 2021, né, mas era só para ficar de olho, como um executivo, né? E aí ia trazendo as ideias e falando e tal, e já naquela época já se tinha uma noção de que o movimento sindical ele acaba perdendo força depois da falta de obrigatoriedade de pagamento das empresas, enfim, né? Então tinha-se uma noção de que se a gente não se aproximasse novamente dos empresários e das empresas, né, teria um declínio natural, tá? Todos os sindicatos do Brasil inteiro aconteceu isso, né? E aí já, quando eu entrei, já tinha uma ideia de abrir um coworking, um espaço para receber empresários, né? Então acho que o movimento foi assim, depois a gente foi amadurecendo, né? Na governança, a gente nem sabia o que era uma governança, não sabia como a governança atuava. Sim. Então a gente entendeu que esse grupo voluntário de pessoas estava ali para pensar junto, né? E esse pensar junto, a gente poderia escrever alguns projetos de inovação, né? E aí juntamos os nossos eventos, cada entidade fazia um evento separado, a gente juntou, né? E por quê? A gente tinha ali, naquele momento, uma separação de públicos. Então, o público do Clube de Engenharia era um, o público do Sinduscom era outro, ou o público de dentro das universidades era Sim. era um outro, né? O Senai fazia lá aquele evento deles junto com o eletrometal mecânico, se não me Sim. engano, né? Verdade, tinha uma semana deles lá, né? Só me ajuda a lembrar, já tinha engenharia científica, né? O teu podcast, né? Meu podcast nasceu em 31 de dezembro de 2018. Então foi 18, bem ali, né, foi, nessa virada. Você já percebeu Essa virada. essa virada, né? E você também falou uma coisa que é interessante, que daí eu já parto para o Marcos e para o Brasil responderem, é essa questão de tipo, quando cada um entrou, como você estava na sua gestão de presidência, né? E depois passou para a gestão do Marcos de presidência, como que o CEAL viu esse movimento? Porque, como ele disse, começou assim, a metal mecânica fazer uma coisa, outro fazer outra, mas existia um entendimento dentro do SEBRAE de unir todas essas forças, né? Não só da construção civil, mas como uma governança geral, que hoje está muito claro, né? E falando sobre 2017 para cá, né? Eu não tinha parado para pensar como foi rápido.
Muito rápido, né, Carol? né? Realmente, Muito eu acho muito rápido. Porque quando a gente está no processo, a gente não observa isso, mas falando, rapidamente a gente virou essa chave, né? Como que o CEAL atuou Amadureceu nessa muito, né, fase Carol? inicial, né? Que estava assim, ainda o Senai fazia uma coisa, o CEAL fazia outra, o Sinuscom fazia outra. Como que vocês conseguiram observar que era importante fazer essa sinergia dessas entidades? Carol, eu sempre fui simpatizante de unir forças, né? Eu sempre gostei de me associar aos pares, né? Às associações que são afins à nossa, né? Que são do mesmo segmento, setor da construção civil, setor de engenharia. Então, tudo que buscava isso me dava uma motivação a mais. Isso daqui, eu gostei da ideia logo de cara, né? Falei assim, temos que unir as forças, temos que organizar o nosso setor, né? E temos que aproveitar a sinergia, né? O ponto forte de cada um para poder colocar isso daí a serviço, né? Desse grupo, dessa governança, para poder potencializar a nossa força e o nosso crescimento. Então, foi por isso que foi muito rápido, né? Eu acho que e isso também devia ser um anseio de todos, né? O Sebrae tem isso, né? O Senai também, acho que enxergou isso, o Sinduscom, e realmente nós buscamos aproximar. E eu lembro que mesmo nas primeiras reuniões a gente achava até um pouco difícil encontrar alguma coisa sabe, buscar o ponto fio do comum, novelo, né? puxar o fio para Sim. poder começar a fazer a coisa acontecer. Mas eu acho que a vontade de trabalhar junto era tão mais forte que a gente encontrou esse ponto comum e acho que isso daí começou a ganhar ganhar corpo a partir do momento que a gente, através de um trabalho que nós fizemos em conjunto, começou a aparecer um pouquinho de cada um, que foi a Consultec Week. Isso é o que eu enxergo, né? Que na verdade era Consultec Week, porque era uma semana de eventos, né? Mas que hoje já chegou num formato mais interessante. Sim. E também foi evolução, né? Sim. São 6 edições, está indo para a 7ª, né? Achei isso. Né? Fizemos a 7ª. Fizemos a 7ª, estamos indo para a 8ª. Então, a cada ano que passa, isso aí se consolida, fica mais interessante e cada vez mais refinado nos temas e no acompanhamento de todos. Isso daí está acontecendo, eu acho que até por uma questão da dinâmica do grupo, né? E tem que acontecer, né? Tem que acontecer porque não tem outro caminho senão a coisa cada vez está melhor. Marcos participa de tudo, né, Marcos? Como vice-presidente, você já participava algumas coisas, representava, né? Mas agora eu vejo que você tem ido em várias governanças, não só na construção, mas participar de tudo. Qual é a importância que você vê dessa sinergia entre essas governanças no momento atual? Bom, primeiro assim, né, obrigado, né, Carol, pelo convite, embora seja o presidente, né, mas eu fui também convidado nesse podcast legal, né, que também tem um patrocínio aqui do CREA, que nos ajuda bastante. Eu vejo assim, né, que é um movimento necessário para uma cidade inovadora, né? Primeiramente que essas governanças fortalecem, né, esse setor da inovação, né, Murilo? Murilo, eu tenho acompanhado também bastante dentro do Sinduscom, da própria Consultec Week, o Brasil dentro da sua presidência, né, sempre estive junto como diretor ou como vice-presidente. E assim, é um movimento importante para a cidade, desenvolvimento, né, de novas tecnologias, tendências e essa valorização do profissional. Olhando para dentro do CEAL, né, o que nós buscamos dentro desse movimento? Né? A valorização do nosso profissional, da nossa categoria, no desenvolvimento da cidade. Né? A gente enxerga assim, que é uma governança
colaborativa, né? Uma governança que a gente tem que estar junto para fazer com que a nossa cidade desenvolva. Isso mesmo. Murilo, estava lembrando que o primeiro hackathon que foi feito da construção, a gente premiou dentro do Ecotic, né? Do Ecotic? Lembra? Caramba. Que foi a Helena, tal, né? Foi dentro do Ecotic. Tava me lembrando Helena disso Takahashi. agora, que a gente participou. E lá no início da ICOM, né, que você estava bem atuante, já que você já estava no Sinduscom e tudo, como que foi a percepção de cada atividade que foi criada, né? No começo, eu lembro que era uma coisa meio orgânica, essa é a palavra, né? Baseada nesse, eu vi uma outra governança, vi um outro ecossistema trabalhando, a gente chegou a visitar alguns lugares, né? Tinha aquele sonho de ter um espaço, tinha aquele sonho de ter um coworking, né? Como que você consegue lembrar de alguns detalhes, né? Que eu conversando aqui comecei a me lembrar de hackathon, comecei a lembrar de domingo aqui, né? Ou de madrugada atendendo os meninos, né? Como que você lembra dessa trajetória aí? Eu lembro que foi muito assim, como a gente juntou um grupo muito plural, né? Dentro do nosso grupo tinha startups, tinha estudantes também, né? E aí a gente, como cada um podia dar a sua opinião lá dentro do planejamento estratégico, então apareceram muitas coisas. Dentre as coisas que apareceram, tinha lá da gente fazer eventos relacionados à geração de ideias, né? Porque no estudo da CERT a gente ficou de fora. Então, eu lembro que um questionamento que a gente tinha na época era por que que a gente não é inovador como construção civil? Sim. Né? Onde estão as ideias boas, as pessoas que trabalham com inovação? E aí, pelo que eu me lembro, a gente começou esses movimentos para isso, mas para conhecer quem estava dentro da nossa base, do nosso ecossistema. Então a gente fez hackathon, né? Na época a ideia era provocar surgimento de novas ideias para que isso se tornassem empresas, mas aí ao mesmo tempo a gente conhecia algumas empresas de inovação, as startups, que já tinham aqui em Londrina, que a gente, né, não conhecia essa galera. A Helena é um exemplo, né? Que era Sim. uma startup que começou a fazer parte da Icon, né? Assim como outros, o Alisson também era outra startup, se eu me lembro, né? E aí a gente foi fazendo os benchmarks, então a gente foi lá para Florianópolis ver o que eles tinham lá na época e foi para outras cidades, enfim. E eu acho que todo movimento de inovação inicial, naturalmente, ele tem que fazer isso, tem que pensar nos eventos para a gente conhecer quem existe dentro do ecossistema. Acho que até hoje a gente faz isso. Na CW isso é bem claro. Quais são as empresas expositoras do ano passado e para esse ano? Como aumentou e mudou? Sim. Então, são pessoas que estão aqui que a gente não conhece, né? Então, eu acho que o movimento de inovação, ele é para ir nessa linha de relacionamento, conhecimento. E depois a gente vai avançando na maturidade, né? Então, logo depois surgiu, lembra que eu estava falando da ideia do cowork dentro do Sinduscom? Disso surgiu a pandemia, aí a gente fez o programa Habitats Paraná de Inovação, que abriu nossa mente para o que era, de fato, um coworking, um hub de inovação, que não é apenas um coworking, é muito mais, tem muito mais atividades. E aí a gente começou a falar, olha, se temos startups aqui, será que se a gente fizer um convite aberto para quem quiser entrar no nosso programa de inovação, a gente não descobre quem são as startups? E dito e feito, lá em 2022 a gente inaugurou um novo espaço, uma reforma, porque eu acho que você tem que fazer primeiro um espaço para receber, uma estrutura para receber as pessoas que seja agradável, que seja suficiente para atender as necessidades deles, né, de fazer, enfim, reuniões, fazer, né, desenvolver trabalhos para depois começar a chamar, né? Daí a gente chamou, teve 7 startups no primeiro ano, partiu para 36 no segundo ano, em 2023, depois 50 e poucas em 2024 e 73 em 2025. Então é um movimento, você vê que lá na CERT não apareceram as startups, mas a partir do momento que a gente deu o input de começar a desenvolvê-las, apareceu 70 e poucas em 3 anos, né? Então, apareceu o mapeamento que também mostrou isso, né? Sim, é importantíssimo. A gente estava falando justamente sobre isso. O mapeamento que começou a surgir de empresas, de projetos, construtoras, lojistas, indústrias da construção civil na nossa região, né, Brasil? São grupos que foram agregando ao longo desse curto período de tempo. Então, o movimento funcionou bem, porque a gente chacoalhou a moita e saiu muita gente que a gente nem esperava, né? Agora, lembrando da história, eu comecei também a puxar pela... né? Você vê, já em 2020, né, na pandemia,
a gente já começou a pensar em inovação, pensar fora da casinha, né? A gente não tinha condições de fazer um evento presencial, mas foi um evento que nós tivemos a maior participação internacional. Nós tivemos o Piquet de Barcelona, de Smart Cities, tivemos lá um engenheiro da Califórnia, uma engenheira do Texas, Hackathon Online, Hackathon Foi, Online. verdade. né? A Foi, gente fez foi incrível. Como a gente pensou fora da caixinha ali rapidamente e virou, como né? resolveu. Quer dizer, isso a gente já começou a inovar no nosso nos próprio desafios, né, na verdade. sistemas ali, no nosso evento, né, que era um evento importante. Nós não deixamos a pandemia minar o nosso evento. Ele aconteceu e aconteceu com uma força muito grande, né? E dentro do que você fala, né, das empresas de engenharia, né, que aí, vamos dizer, é a vertente que o CEAL busca, né? Nós temos profissionais do setor de engenharia, arquitetura, e Londrina sempre foi referência, né, nessa área para o restante do país, na área de BIM, né? Então, através do CREA também, com o termo de fomento que eles estamos já desde 2017 também, a entidade que mais busca recurso, né, nós estamos com quase 2 milhões de verba já utilizada em cursos e eventos, né? A gente viu nesse ponto uma forma de desenvolver os profissionais da nossa região. E hoje nós temos empresas aqui que são realmente brilha o olho só de ver. Sim, Você vê uma MSE com mais de 3 mil funcionários, 400 engenheiros, até fora do escritório de país. arquitetura aqui com o Borer, com quase 60 profissionais, estrutural com mais de 60 calculistas, né? Empresas de elétrica, de hidráulica, É uma atuação muito forte no mercado da que construção atuam, nacional, e né? atuam no Brasil todo. Sim. Então, isso cada vez mais coloca Londrina no radar do Brasil, né? Para que os profissionais daqui possam atuar no mercado todo. E nós, eu acho que a ICOM, que as governanças, que o trabalho que tanto o Sinduscom, CEAL, SEBRAE e SENAI fazem, ajudam essas empresas a se colocarem em evidência, né? Sim. Londrina assim, se tornou um celeiro, né, das melhores opções para a construção civil, né, Brasil, tanto de projeto, infraestrutura, construtora. Então a gente vê assim, né, que Londrina agora é um polo, né, de inovação na construção civil. E vendo o Murilo falar, né, do Constru Hub e das coisas que são feitas, né, a gente só tem um orgulho maior ainda, né, de tudo isso estar acontecendo dentro do nosso prédio, né? Então, dentro junto, né, que nós somos um condomínio, Sinduscom CEAL, e a gente cria essa possibilidade de estar construindo esse movimento juntos, né? E sempre valorizando realmente o que o Murilo faz, o que o Sinduscom faz, dentro dessa questão da Dentro desse inovação, espaço de acolhimento, de né? acolhimento, né? E reestruturando esse espaço, né? Criando novas opções, né, Murilo? É verdade. Pensar que uma cidade do interior do estado, né? Um estado que não é o maior do Brasil, né? É aí o quarto estado do país, né? Nós temos, das 10 maiores construtoras, nós temos, no país, nós temos 3. Verdade. É um número, assim, que salta os olhos, né? verdade. Então, você vê assim, não é à toa. Não é à toa, não é. E daí, Murilo, para continuar, né, a pergunta sobre a ICOM e também, então assim, vamos entender que existia inovação, mas não existia o falar de inovação. Cada um estava fazendo, às vezes, só ali no seu escritório, na sua Organização, empresa, né, cara? não tinha essa organização. E a ICOM trouxe isso, né? Trouxe. Como que a ICOM atua hoje, você e o Marcos, que estão mais, né, presentes no Brasil, como que vocês estão estruturando aí com as reuniões, quais são as pautas mais vigentes, tirando a Constec Week, que é um evento que toma bastante o tempo da governança, né, assim, por organização, né, porque um grande evento como esse precisa de muita sinergia, de muitos atores. Mas qual que é a pauta geral da ICOM hoje, né, desde lá do começo, que a gente já falou, mas hoje como que ela está estruturada? Olha, a ICOM, desde sempre, ela foi justamente esse movimento cheio de pessoas, né? E a gente começou a
classificar essas pessoas, fizemos um mapa do ecossistema, hoje tem as fatias, né? O que é empresa, o que é empresa construtora, fornecedor de material, startup, né? A gente tem esse mapa construído, e qual que é a ideia sempre que a gente atua? É sempre olhar para esse público, esse mapa. Então, nessas fatias que eu falei, né? Como que a gente vai atuar esse ano? Então, como que a gente atua junto com estudantes? Como que a gente atua com construtoras, né? E aí, qual que é o papel da ICOM? Ele não é um agente de ação, ele é um agente de acompanhamento, né? A gente pensa, provoca para que aconteça, escreve o que precisa escrever, de como se desenrola, como que vai ser. Se a gente vai fazer um evento, por exemplo, que é o Café da ICOM que a gente fez esse ano, né? Quais são os assuntos que a gente vai trazer e por que a gente vai trazer, né? A ICOM ela tem esse papel de representatividade junto das outras governanças, Estação 43, então tem essa atuação em sinergia com as outras governanças da cidade, para a gente entender o que todo mundo está fazendo, qual que é o caminho que eles estão seguindo. Então a gente faz esse acompanhamento e vai escrevendo esses enredos, né? E aí vai acompanhando os atores. A ideia é essa da ICOM. O que o Clube de Engenharia está fazendo? Ou está pensando para 25, 26? O que o Sinduscon está pensando 25, 26? Constru Hub, ou seja, quem for, né? Ou outros lugares, né? Então a gente vai fazendo isso aí. A ICOM serve para isso, para a gente trazer para um ambiente que eu chamo de neutro, né? Os principais assuntos. Entendi. Então a gente tem muitas apresentações. A gente, inclusive, fez missão técnica para conhecer empresas da região, né, para sair. Às vezes a gente nem sabe o que existe, que nem eu falei já, né, de inovação na cidade. Então foi lá, fez as visitas, né, em alguns lugares, para a gente conhecer essas atuações dos empresários aqui. Enfim, tem várias coisas que a gente vai fazendo. É nesse sentido, é um sentido de que cada 15 dias a gente vai falar disso, desse assunto. Não tem realmente uma linha de raciocínio única. Bacana. Tem hora que a gente está acompanhando, por exemplo, um hub que está sendo criado dentro da UEL, que é o que está sendo criado agora. Sim. Tem hora que a gente está acompanhando o surgimento de um parque tecnológico em Londrina, né? O que a gente tem que fazer é saber o que está acontecendo ao nosso redor para que a gente possa, como grupo, se organizar para estar lá. A mesma coisa aconteceu com o Master Plan, né, da nossa cidade. Um plano de 40 anos, né? Sei lá, Londrina 2030. É um planejamento bem Planejamento bem grande, extenso. bem Então, o extenso. que a gente fez? A gente se reuniu como ICOM, todo mundo deu sua opinião de como melhorar a cidade no aspecto da construção civil. Colocamos lá Virou um no Master Plan, documento, virou um né? documento, né, uma votação que a gente fez. Aham. Né, Murilo? E nós temos uma novidade já para o ano que vem, né? Uma nova presidência, que Né, esse Carol? engajamento, estávamos procurando, né, uma Eu tô pessoa. perguntando para poder continuar Carol. fazendo. Eu tô perguntando para poder continuar fazendo. E legal, né, Carol, que você aceitou mais esse desafio, né, para nos conduzir lá dentro dessa governança que é tão importante aí para a construção civil. Não, são muitos agentes, né? São muitos atores ali e principalmente é um polo de conversa, de discussão, de análise, de planejamento e de atuação num mercado muito maior, né? Como eu participo de outras governanças também, eu consigo observar, né, quais são as atividades de cada uma e o que ela exerce e como a gente pode, como um todo, participar dessas ações coletivas e criar essa sinergia entre as propostas, né? Posso dar um exemplo bem concreto. Umas reuniões atrás, a gente estava falando de que a gente deveria, né, estar mais próximo de estudantes de engenharia e arquitetura, não é? Sim. Que a gente tem que se preocupar com esse futuro dessas pessoas que daqui 2, 3 anos vão estar no mercado. Então, eu já tinha construído dentro do Constru Hub um evento chamado Englobe, junto com a TCP, que é a empresa júnior da UEL. Sim. Então, fui na reunião, fiquei sabendo dessa vontade, falei, gente, a gente já tem um Englobe que vai ser em tal data. Tiveram aqui 300 estudantes de todas as universidades de engenharia e de arquitetura e muitos dos membros da ICOM foram os palestrantes, né? Então a ideia era a gente abrir o leque de oportunidades de carreira. Então a gente trouxe engenheiro projetista, engenheiro de rodovia, arquiteto que é residencial, arquiteto que é urbanista, só para contar o dia a dia. Então a gente fez, tá vendo, uma ideia que está lá na ICOM, já se aproveita, né, de uma iniciativa existente. Tem que ser isso. Então pensa-se na ICOM e alguém levanta a mão, opa, eu vou fazer isso já esse ano.
que já tem iniciativas. E esse mapeamento dessas iniciativas que é muito Isso. importante, né? Acho Você que saber o que está acontecendo. E outra, eu acho que aí conta um papel fundamental de trazer os dados de todo mundo, uma coisa que a gente pode fazer para 2026. Os dados de big numbers, que é o que a gente faz pouco em Londrina. Uhum. Por isso que a gente não é o top 1 do Brasil. Talvez a gente já seja, e não sabe, né? Por exemplo, quantos Não mostra estudantes isso, né? passaram no CEAL em 2025 fazendo curso? Sim. Quantos cursos tiveram aqui? Então, se a gente levantar esses números, vai ser impressionante, tenho certeza. Mesma coisa startups, né? Quantas mentorias tiveram em 2025 dentro do Constru Hub? Se eu for somar lá, vai dar o quê? Umas 300, Então, isso que eu ia te sabe? Que é um perguntar. trabalho que fica oculto debaixo dentro de bastidores, né? A gente acaba falando dos eventos, mas não fala dessas atuações menores, né? O Constru Hub hoje está fazendo o que exatamente dentro do Sinduscom? Quais são as atividades que estão acontecendo? Você falou dessa progressão de atendimentos, né, de startups, está em 70, mais de 70, né? E começou lá com 7, 8, né? Então, como que vocês têm atuado ao longo desse período com o Constru Hub? Que é outro Dentro, braço, né? um hub de inovação ele pode trabalhar com várias coisas. Dentro de uma linha, ele pode ser tanto acadêmico quanto mercadológico. Então, existe uma separação aí, né? A inovação ela pode se dar em duas linhas também. Ou a área de conhecimento, onde você vai pegar pessoas e vai ensinar essas pessoas a trabalharem diferente ou serem melhores e tal. Ou você vai ensiná-los a serem empresários e como transformar essas empresas em startups. Muito simples. Tem que ter uma escala, sem que aumente muito o custo. Tem que resolver um problema de verdade, não pode ser inventado, Uma dor, né? né? E tem que ser diferente de todo o resto que existe por aí, do mercado. Isso é uma startup, né? Então, qual que é o objetivo maior hoje? Que nem eu falei lá no começo, que o sindicato, ele vinha numa decrescente, agora ele já está numa crescente, né? Muito pelo trabalho de inovação que a gente faz, que é formar empresas de base tecnológica que sejam capazes de serem fornecedores de soluções inovadoras para as construtoras. Essa é a ideia. É que em alguns anos, e a gente já está começando a fazer isso, essas construtoras possam contratar inovações, como qualquer outro fornecedor que ela contrata, como um empreiteiro, mas ela vai contratar uma solução tecnológica para dentro do canteiro da empresa. É isso. É aumentar a base de empresas tecnológicas aqui para essa finalidade. Porque como que a gente vai levar a inovação dentro de uma empresa que está há 40 anos no mercado? O jeito mais fácil é a contratação direta. Sim. O jeito mais difícil é você tentar pegar uma equipe interna, trabalhar essa equipe interna, uma mentalidade de inovação e fazer daquilo ali criar-se uma invenção, que não é inovação, Sim. e a partir dessa invenção tentar aplicar alguma Implantar. coisa. Muito mais fácil você contratar algo, uma inovação, um portão automático não é inovador? Que a pessoa chega, o carro dela encosta e o negócio abre. Isso é tecnologia, é uma inovação, a gente nem imagina. É uma startup que está ali, fez isso aí e vende para o Brasil inteiro, não é? É. Então, olha como é simples eu falar de inovação. E você pode fazer isso em todos os âmbitos, Sim. dentro e fora da empresa, né? Para atender o cliente e para resolver a obra, sabe? É isso, essa é a ideia. Então, nessa tua fala, você falou sobre inovação do conhecimento. Então, a gente pode dizer que o CEAL é o outro braço. Eu acredito que sim, porque aqui as pessoas aprendem coisas novas. BIM, projeto, normas, são coisas que mudam com o tempo, e se a gente não ficar ligado, as pessoas ficam desatualizadas. Sim. Então, como é que você vai inovar, sendo que você já está sem o conhecimento suficiente para aquilo ali? Não tem nem como. Né? O CEAL atua nessa inovação e nessas atividades profissionais observando o mercado. Então, ele vai observar o mercado, ele vai ver quais são as exigências dentro das câmaras técnicas, né? Esse ano teve cursos fantásticos, né? Falou muito sobre o carro elétrico, né? Teve bastante, não sei porquê, mas teve bastante curso de elétrica. Não quero falar nada é aqui. assim, né? É que a Câmara Técnica é mais atuante. Que mais trabalha. É assim, né? Anterior, todo mundo engenheiro Tem uma sequência, né, de engenheiros eletricistas dentro do CEAL, mas não é isso, tá, Carol? Não é isso. Tudo bem. É assim, né? Nós temos 10 câmaras técnicas hoje funcionando dentro do clube de engenharia, né, de uma forma bem efetiva. E através dessas câmaras técnicas que existem essa possibilidade de trazer esses cursos, essas novidades, né? Tudo isso para melhorar o nosso profissional, né? O conhecimento técnico de cada um. Então, a gente incentiva bastante isso, né? E dentro dessas câmaras técnicas a gente usa e trabalha bastante,
surgiu também o CEL Jovem, né? Sim. Que a Carol também está bem envolvida nisso, né? A nossa coordenadora do CEL Jovem, que também a gente quer buscar aquilo que o Murilo falou, né? Que buscar o estudante, como que a gente vai fazer essa Importante. conexão, né, do estudante com o mercado de trabalho, né, Brasil? Então nós somos um agente conector dessa pessoa, estudante, ao mercado de trabalho também dentro do CEL. Sim, Nós temos que pensar na continuidade, né? É. O CA hoje é uma entidade com 72 anos, né? Nós temos aí uma boa parte dos associados que já estão com os cabelinhos brancos, mas nós com temos pinta. muitos jovens, mas nós temos muitos jovens também, né? Isso já foi uma preocupação que a gente teve nos últimos anos, de aproximar o jovem, né? Aproximar o jovem do mercado e da associação, né? Porque nós temos que ter uma continuidade. Como nós vamos formar novas lideranças, como vamos despertar nos jovens esse espírito associativista, né? Porque é uma coisa que cada vez mais desafiadora, né? Sim. Você vê um mundo um pouquinho mais egoísta, né? Individualista, e a gente quer mostrar que em conjunto, juntos, nós somos mais fortes, nós temos condições de fazer mais coisas, né? E eu acho que o CEAL, ele está indo pelo caminho certo, né? Está tendo algumas atividades que eu acho que você deve falar daqui a pouco, né? Eu imagino aí que já é uma coisa que a gente já começou a pensar no nosso planejamento estratégico há alguns anos atrás, alguns anos, a coisa vai se construindo, né? Já compramos um terreno também alguns anos atrás, deixamos dinheiro para projeto e agora estamos saindo do papel, né, Brasil? A ideia era essa, né, juntar, né? Na verdade, sim, essa governança que a gente tem daí nós temos que juntar as forças e os ideais, né? Nós enxergamos assim o Sinduscom, o Murilo mais na parte de Cluster Hub, desenvolvimento, empreendedorismo, e nós mais nessa questão de busca do jovem, dessa conexão, do conhecimento técnico, da educação, né? E preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Então, nós temos a ideia já consolidada, estamos com o estatuto montado, que é o ITEA, né, que é o Instituto de Tecnologia, Engenharia e Arquitetura, para justamente dar esse suporte, né, para todas essas ideias que a gente tem dentro do clube de questão do conhecimento técnico, né, e preparar o profissional para o mercado de trabalho. Então, esse vai ser, temos já 2 projetos ali que a gente imagina que a gente deva iniciar, que é a questão de projetos, ajudar o meio público, né, com os projetos básicos para buscar recurso, que é uma dificuldade que a gente enxerga. E a outra é preparar o profissional para o BIM, né? Então é uma nova tecnologia, é uma metodologia diferente para execução de projetos e que a gente vai usar também nesse instituto. Então o instituto ele já começa com projeto. Ele nem começou, mas já tem projetos. Já tem projetos armados e organizados. Não, isso é bacana. O Centro de Excelência em BIM é um dos sonhos aí, né? E a gente imagina que isso aí vai trazer mais evidências e mais referências para a nossa cidade no mercado nacional. No mercado de inovação, né? E vamos preparar o profissional que está na academia para a necessidade do mercado, né? Porque hoje nós estamos com quantos alunos? Aproximadamente 3.100. 3.100 alunos que são associados do CEAL e nós temos 4.500 profissionais. Então, são números que quando a gente fala para outras associações, o pessoal até assusta, né? Mas é um crescimento orgânico. Isso aí é resultado de uma administração assim que busca oferecer resultado para o associado e que cada vez mais aproveita a sinergia dos associados para o bem comum. Eu tenho os alunos, eu tenho os profissionais, eu tenho as empresas de engenharia, eu tenho as construtoras, e nós estamos preparando esse aluno para a necessidade
do mercado. E é isso daí, é bom para o aluno, é bom para as empresas, né? Quer dizer, esse é o objetivo de uma associação, né? É ver quais são as dores. A gente acaba resolvendo as dores de mercado, Sim, com certeza. de uma maneira assim organizacional, né? Então, por isso que fala que nós somos complementares, né? A gente está cuidando da educação, nós estamos cuidando da preparação do profissional e estamos colocando eles já com base para poder desenvolver o conhecimento tecnológico e participar de uma startup, de uma Montar o seu forma mais efetiva, negócio e né? ter um ambiente também receptivo para todas essas áreas, né? Desde que esse ano a gente teve uma participação absurda nos cursos, inclusive. Eu vim várias noites aqui, teatro lotado, participação no YouTube. Então, assim, foi bem bom. Quer dizer, foi uma conversa entre as câmeras que realmente trouxe algo inovador, que teve uma adesão boa, né? Então, foi um ano muito próspero em relação, acredito que tanto ao Constru Hub quanto às ações do CEAL, né? Viu, Carol? Essa questão da tecnologia que a gente fala, né? Essa questão do curso híbrido, né? O alcance que nós estamos tendo com os nossos cursos, né? Angola, Peru, outros países participando, né? Brasileiros que estão fora do país e querem saber o que tem de atualização dentro daquele curso, daquele treinamento, e ele está tendo essa possibilidade mesmo fora, né? Então, a questão do curso híbrido valoriza ainda mais essa questão do desenvolvimento técnico dos nossos profissionais. Dessa multiplicação desse conhecimento, né? Isso. Então, assim, nós estamos falando de 2017 para cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. De um mercado que a gente achava que não tinha, que aparentemente não tinha nada, tem muita coisa, tem muita coisa para acontecer. Salta os ainda, olhos. Né? Hoje, nas reuniões da ICOM que eu pude participar, o ano de 2026 vai ser um ano muito promissor, porque dentro do CEAL as câmaras já estão se movimentando para novos cursos para captação de fomento. Semana técnica do CEAL, que é um evento separado. Agora, o município, né, deu uma semana da engenharia, né, para que aconteça uma sinergia entre eventos. Então, foi municipalizado uma data, última semana de outubro. Daí nós temos lá outros atores, né, que não estão aqui agora nesse momento, mas é a Comac e outras associações que também são ligadas à indústria da construção. Então, qual que é a visão de vocês? E também para a gente já dar um encerramento na nossa conversa, porque senão a gente vai ficar ficando o dia inteiro falando disso. Mas assim, qual é a visão de cada um de vocês, né? Como o Sinduscom, o Constru Hub, como o CEAL, né? Como o Clube de Engenharia, como que vocês estão se planejando para o ano de 2026? Construtec Week, eu queria que vocês falassem também, se tem já um spoilerzinho de alguma atividade, como é que vai ser, se vai se manter num dia só e como que vai ser essa atividade. Então, um pouquinho de cada atividade aqui para 2026. Eu poderia falar primeiro, deixar o Sinduscom e o CEAL para a palavra final, né? Que é a palavra mais importante aí. Eu agora estou no Conselho Federal no Confeia. A minha ideia sempre foi o quê? Levar o setor produtivo de uma maneira que participasse também da elaboração de normas. Então, eu vou estar dando um apoio à distância, mas vou estar representando a engenharia paranaense em nível nacional, né? Na verdade, eu acabo representando a engenharia de todo o país, né? Eu quero levar a experiência de Londrina, do Paraná, para Brasília, e também ver o que a gente vai ter lá, porque deve ter muita coisa boa acontecendo nos outros estados, que eu quero trazer para cá também, né? Então, 2026, eu acho que foi o que você falou, de 2017 até 2025, o que nós fizemos já realmente salta aos nossos olhos, a evolução que o setor da construção civil teve. Eu acho que a nossa governança de inovação da construção civil foi uma das que mais teve um crescimento. Pelo fato da gente não estar nem no radar, de repente a gente está no radar e já está fazendo um monte de coisa. Então, eu acho que daqui para frente é só
é só crescimento, é só buscar mais coisas. E eu tenho certeza que esse time que está aqui, né, vai realmente transformar o nosso ecossistema de construção civil num dos mais importantes do país. E, Hum. é esse o meu Com sentimento, certeza. tá? E você, Murilo, qual a sua programação para 2026 em relação ao Sinduscon, ConstruHub? Tenho certeza que já tem um planejamento aí em relação a isso. E a Construtec Week também, acho que vocês dois podem falar um pouquinho, né? Em relação ao ConstruHub, a gente vai passar por uma transformação agora. Inclusive vai reposicionar a marca, um monte de coisa, para a gente trabalhar efetivamente com novos níveis de maturidade de startup. Uhum. Então, o que a gente fazia? Transformava ideias em protótipos e protótipos na primeira venda, que é o MVP da startup. Uhum. Agora a gente quer, além do MVP, acompanhar essa empresa durante a operação dela. Então, quando ele vendeu o MVP, a startup, ela tem um CNPJ e ela já tem um cliente. Então, ela já passa a empresa. Então, a partir daí, a gente quer estar junto deles. Uhum. E para isso, a gente vai criar um espaço de trabalho físico aqui dentro do nosso prédio aqui, né? Totalmente reformado, reformulado, e vai criar novos programas de aceleração, pré-aceleração. Então, diversas fases a gente vai pegar da startup, do nível 1 ao nível mais alto do ConstruHub, justamente para a gente aumentar nosso portfólio de soluções daquelas 70 e poucas, a gente conseguir chegar em muito mais, tá? Porque startups do Brasil inteiro hoje fazem parte do ConstruHub de Sim. forma virtual. Vem nos nossos eventos, vem na Construtec Week expor, e inclusive são fornecedores das construtoras daqui. Então a gente quer seguir nesse caminho com mais excelência, mais infraestrutura e agora no níveis de maturidades maiores. Tudo isso aí culmina, no fim, na Construtec Week, Sim. que é o dia, que vai ser um dia só, no ano que vem, 2026 também. É um dia onde a gente tem conhecimento das palestras, mas a gente tem agora, a partir de 2025, uma grande área de exposição empresarial. Porque a gente entendeu, a partir do feedback de quem está com a gente patrocinando, de quem está com a gente como participante do evento, que a Construtec Week ela tem todo o potencial de gerar negócios. Sim. Então é isso que a gente fez em 2025, a gente trouxe, acho que foram 400 profissionais, 450 profissionais, eu acho, se eu não me engano, de 250 empresas diferentes para o mesmo dia, gerando negócio. Todo mundo ali, um vai virar cliente do outro, um vai virar parceiro do outro. Essa é a ideia nossa. E dentro desses programas do ConstruHub, vocês vão. Não exatamente ele precisa participar do programa todo no ConstruHub. Não. Ele pode estar já com um processo maduro e vir para uma pré-aceleração, Isso ter mesmo. um MVP. Então, vai ter diferentes editais para diferentes níveis, é isso? É isso mesmo, Carol. Editais são abertos e fechados, né? Eles não ficam continuamente. Sim. Na instância de trabalho físico, ele fica continuamente aberto, no coworking nosso. Sim. Mas nas trilhas de inovação, que é essas que você citou, a gente vai abrir periodicamente com turmas, igual a gente sempre fez. Então, 5 startups para incubar, 5 startups para incubar. Então, cada uma tem um início e um fim. Entendi. Né? Se o cara já tem uma empresa, ele vai numa trilha mais alta. Se ele está com dificuldade de vender a primeira venda dele, que é um MVP, ele entra na outra categoria e por aí vai. Ah, entendi. Vai estar aberto para investidor? Vai. É isso que eu ia falar. Investidor anjo. É A gente verdade. tem essa ideia de futuramente, qual que é o nosso grande objetivo no futuro? É ser uma aceleradora e daí a gente compor um fundo de investimento para aquelas startups que foram realmente boas serem aceleradas, ou seja, receber investimentos, Aham. trabalhar numa linha de aumentar a quantidade de clientes e retornar financeiramente depois. A Sim. gente quer chegar nesse nível. Mas todo hub de inovação tem que começar Sim. um passo por vez, não adianta. E já aproveito também para fazer o convite para as pessoas mentorarem essas empresas, né? Participarem do ConstruHub de uma forma como mentores também. Então, eu acho que essa é a sinergia do CEAL Sinduscon, sabe? A gente poder pegar o conhecimento do pessoal que está aqui há anos no mercado, colocar junto dentro desses empreendedores, sabe? Às vezes ele vai ter uma dúvida técnica de um negócio muito específico. Fala com alguém que é Com especialista, né? certeza. Porque assim, os mentores do ConstruHub ficam o ano inteiro fazendo mentoria. São pessoas que são voluntárias, é um convite aberto para qualquer um entrar, né? A gente vai classificar esse mentor na especialidade dele, e aí a gente tem diversas, tem contabilidade, marketing, comunicação. Por quê? Porque o conhecimento técnico a gente tem, né? A gente tem, os nossos engenheiro e arquiteto tem um conhecimento técnico muito forte, que é o público nosso Sim. de startups. Os outros conhecimentos mais mercadológicos, que é o que a gente entrega, Uhum. né? Mas muitas vezes
é muito vantajoso você ter um engenheiro que trabalha com rodovia, ou eletricista, ou, sabe, junto desse pessoal, né? E pode tudo em startup. Pode virar parceiro, pode virar conselheiro, pode entrar para ser sócio, pode tudo. É um caos bonito de ver. É um É ambiente. bonito. E o É CEAL um ambiente da inovação, né? não tem um planejamento, né? A partir do momento das necessidades, né? E o CEAL vai atuar com o ITEA, com os cursos. Qual o planejamento do CEAL para 2026? Bom, você sabe que nós temos que manter, né, o que nós começamos, né? Então vamos atuar A gente ganhou um monte de bastante. prêmio, agora tem que ganhar Prêmios, prêmio ano que vem de novo, né? prêmio de gestão, né? Prêmio de É, inovação e boas práticas e atuação junto ao sistema do CREA, né? São é. 3 prêmios importantíssimos que nós ganhamos aí recentemente, né, Carol? Mas eu vejo assim, né, que nós temos que continuar com esse processo de inovação, de aprimoramento profissional dentro do conhecimento. Né, Brasil? Agora nós temos que idealizar e construir aquilo tudo que a gente sonha dentro do ITEA, né? Buscar recurso, apresentar os projetos, fazer contratos. Então, ter esse ambiente para que a gente possa realmente crescer, junto com os nossos associados, com os profissionais, e que a gente consiga desempenhar esse trabalho aí para a cidade de Londrina. Muito bem, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que a gente conversou bastante sobre inovação. Deu para quem vai assistir o nosso podcast entender o que está acontecendo em Londrina e participar, né? Então, convido a todos que estão assistindo a gente a participar, se associar ao CEAL, a conhecer o Constru Hub, convidado a participar também das reuniões da ICOM, se você está aí numa construtora, está numa empresa de projetos, né, ou é um estudante, quer entender esse movimento, está tudo aberto, Perfeito, é isso né, mesmo. Murilo? Até estudante. Gente, se você é estudante e quer entrar na Icon, você pode entrar, né? Sim. A gente quer pessoas jovens, né? Com novas ideias, com energias diferentes, né? Não é porque ainda está na fase de construir conhecimento que já não tem um conhecimento que vai ajudar o grupo. Sim, ideias novas são Aliás, sempre, né? cabeças fresquinhas, sem muita coisa, sem muito início, É ótimo. é ótimo. Não, é Ótimo. ótimo. Hoje o Céu Jovem está andando sozinho já, sabe? Eu fico só ali numa coordenação. Eles estão participando, estão atuando, organizam seus próprios eventos, participam, se oferecem. Então, assim, E o eles têm Céu Jovem foi premiado já, né? já foi premiado com boas práticas, bem bacana, né? Então a gente está muito Legal. satisfeito. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Esse foi o Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. E aguardem os próximos episódios.